Fala pessoas, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos analisar a primeira parte do nosso conteúdo que está no módulo 3. Nós vamos tratar de reações orgânicas parte 1. Vamos tratar de reações de adição e substituição. Então basta que você fique atento, que vai dar tudo certo, é apenas uma coisa nova, não tem nada de difícil aqui, tá? Eu só estou usando um software novo, então eu quero ver se vale a pena usar os recursos que ele tem, que são muitos, mas o funcionamento dele no final é um pouquinho diferente dos anteriores, né? Vamos ver como é que fica isso. Então, trocando de página, nós vamos ver o seguinte: nós vamos começar analisando as reações orgânicas que acontecem em alcanos ou parafinas. Então, o que significa um alcano? Alcano é sinônimo de hidrocarboneto saturado. Parafina é uma das maneiras, aliás, inclusive um pouco antiga, de se tratar desse tipo de substância, porque parafina significa pouca reatividade ou reatividade baixa. Ou seja, esses hidrocarbonetos saturados, então, vão sofrer reações de substituição, que são as únicas possibilidades que nós temos. E o que significa isso? Eu vou trocar um átomo ou grupo de átomos por outro átomo ou outro grupo de átomos. Então é basicamente isso que a gente vai tratar nesse assunto, certo? Muito bem. Então, para que vocês entendam, essa reação de substituição, ela precisa ter um reagente que seja capaz de levar um átomo de hidrogênio embora. Professor, por que hidrogênio? Porque esse alcano, ele é um hidrocarboneto. Se eu vou trocar alguma coisa, eu vou trocar hidrogênio, né? Não dá para trocar carbono, senão aí o negócio fica louco. Então, por enquanto, nós vamos fazer troca de átomos de hidrogênio ligado a carbono por outras coisas. Bom, vai ficar assim, ó. Nós vamos tratar basicamente de 3 tipos de reação. Eu vou mostrar aqui exemplo, acho que é de 2. De halogenação, que é troca de um hidrogênio por flúor, cloro, bromo ou iodo. A nitração, que é onde eu vou trocar o átomo de hidrogênio. Que é esse aqui, ó. Peraí. Tô aqui. Eu vou trocar hidrogênio por flúor, cloro, bromo ou iodo. Esse aqui. Eu vou trocar hidrogênio por NO2 ou eu vou trocar hidrogênio por SO3H para formar o tal ácido benzeno sulfônico. Então essas são as 3 classes de reações que nós vamos ver nessa aula de hoje, tá? Então essa aula ela é um pouco densa, ela é um pouco longa, então não temos pressa. Vamos lá. Bom, para começar, vamos analisar o hidrocarboneto mais simples que nós temos, que é o metano, que está mostrado aqui. A fórmula dele é CH4. E você consegue ver de maneira bem simples o seguinte, ó. Aqui no metano, os 4 átomos de hidrogênio são iguais. Por que eles são iguais? Porque todos estão ligados nesse átomo de carbono aqui, que forma 4 ligações simples. Então, como só tem um carbono que forma 4 ligações simples, um dos postulados de Kekulé mostra justamente isso. Nesse tipo de molécula, todas as ligações são equivalentes. Então, esses 4 hidrogênios são iguais. O que significa que se eu for tirar um desses hidrogênios e trocar por outra coisa, eu posso tirar qualquer um deles, tá? Essa é a ideia dessa telinha que fala sobre reatividade. Agora vamos com calma analisar a próxima. O que eu tenho aqui agora, eu tenho uma molécula chamada propano. Então esse propano é uma molécula que tem 3 carbonos, que aqui são representados por bolinhas cinza, né, cinza escura, quase pretas, e os hidrogênios são os átomos marcados com bolinhas menores branquinhas. Muito bem. Então, por que eu tenho aqui 2 tipos de hidrogênios diferentes? Os hidrogênios ligados aos carbonos das extremidades são chamados de hidrogênios primários. Por quê? Porque os carbonos de extremidades são carbonos primários. E o que significa isso, professor? Carbono primário é aquele que está ligado a um único outro carbono, que é justamente o que eu tenho aqui
nos carbonos de extremidade. Esse carbono central, ele tem a seguinte característica, ele está ligado a 2 carbonos, então ele é um carbono secundário. Pelo mesmo raciocínio, os hidrogênios ligados a carbonos secundários são hidrogênios secundários. Nada de novo. Quer dizer, é novo, mas vocês já entenderam isso em outros momentos quando a gente falou de classificação de cadeias carbônicas. Muito bem. Então, a pergunta é, quando eu for fazer uma reação de substituição e for tirar um desses hidrogênios, qual deles sai primeiro? Essa é uma pergunta curiosa, né? Então, a resposta para isso está justamente na reatividade desses átomos de hidrogênio, que está aqui. Quem é, então, o átomo de hidrogênio mais reativo, ou seja, aquele que sai da molécula mais facilmente? É o hidrogênio terciário. Quando não tiver hidrogênio terciário, é o hidrogênio secundário. E quando não tiver hidrogênio secundário, sai um hidrogênio primário. Então, se eu voltar naquela mesma molécula, o que eu vou perceber? Eu vou perceber agora que esses hidrogênios aqui marcados em verdinho, que são hidrogênios secundários, se eu fizer a reação do jeito certinho, eu consigo tirar esses dois. E depois eu vou trocar os hidrogênios primários. Isso quer dizer que eu posso ter produtos diferentes nessa reação. E você sabe disso agora. Por que eu tenho produtos diferentes? Porque eu tenho 2 tipos de átomos de carbono. Então eu tenho 2 tipos de átomos de hidrogênio. Portanto, eu tenho uma mistura de pelo menos 2 produtos no pior caso. Acontece que os exercícios que vocês encontrar aqui talvez não falem tanto diretamente de mistura de produtos, mas falam, por exemplo, qual é o hidrogênio que sai em primeiro lugar, ou qual é o primeiro produto formado e coisas assim. Então, para você ter uma ideia disso, eu vou te mostrar um exemplo de reação que trata desse hidrogênio e mostrando uma reação completa. Então, olha só como é que fica. Você tem o seguinte. Essa reação completa, eu peguei esse mesmo propano, fiz a reação dele com Cl2, com cloro gasoso. Isso tem que acontecer na presença de luz. Por que na presença de luz? Porque essa é uma reação, né, que ela é estimulada, ela acontece mais rapidamente na presença de luz. Bom, quando isso acontece, por que eu coloquei o cloro, né, com cor diferente para você entender o que está rolando aqui? Bom, como se trata de uma reação que envolve a troca de um hidrogênio por cloro, essa reação se chama cloração. Se fosse bromo, seria bromação. E por aí vai. Então, olha só. Esse átomo de hidrogênio marcadinho aqui foi removido. E no lugar dele entrou um átomo de cloro. Então, aí você observa a reação de troca ou substituição. E aí alguém vai perguntar, professor, por que se forma HCl? Simples, pelo seguinte motivo. O átomo de hidrogênio que foi removido não pode ficar solto por aí. Então ele tem que se ligar em alguém. E o cloro, né, o segundo átomo de cloro, também tem que se ligar em alguém. Por esse motivo, se liga um no outro e está tudo certo. E a vida continua assim. E aí você sabe agora que saiu de um hidrocarboneto para um haleto orgânico. Moleza, sem estresse. Agora, se você fosse retirar, né, se você quiser retirar um segundo hidrogênio, o segundo que vai sair é esse marcado em pontilhado aqui, que ele também é um hidrogênio secundário. Depois que você trocar esse hidrogênio, aí saem os outros, de boa, sem complicação. Beleza? Só está faltando um detalhe aqui. Não posso escrever isso, né? Não posso deixar escapar. Aqui tem mais um hidrogênio. Beleza. Segue a vida. Muito bem. Então, entendida o que é essa reação de cloração, ela acontece com hidrocarbonetos que são saturados. Só para lembrar, o que é mesmo um hidrocarboneto saturado? É aquele que só forma ligação simples.
Muito bem, mas não existe apenas esse tipo de hidrocarboneto. Existem os chamados hidrocarbonetos aromáticos. Então, quando é que você, né, percebe uma cadeia aromática? É quando você observa uma sequência, né, uma cadeia, um conjunto de átomos conectados, que são 6 átomos de carbono, como essas bolinhas escuras aqui, com 3 ligações duplas alternadas formando um ciclo. Então, isso que lembra um hexágono em uma figura geométrica, com 3 ligações duplas alternadas e 6 átomos de carbono, então é uma cadeia aromática. Pelo mesmo raciocínio, eu também consigo retirar esses átomos de hidrogênio. E aí, o que vai acontecer? É a mesma coisa que acontece no caso anterior dos outros hidrocarbonetos, no máximo trocando um reagente ou uma condição de reação apenas. Muito bem. Então agora, veja o caso da nitração do benzeno e por que eu insisti em colocar dessa forma. Pelo seguinte, ó, eu mostrei a cadeia representada naquela notação de bastão. Esse hidrogênio em amarelo aqui não precisaria aparecer, mas eu coloquei aqui justamente pelo seguinte. Quando você fizer a reação de nitração do benzeno, o reagente envolvido é ácido nítrico, e a fórmula do ácido nítrico está aqui em vermelho. Você sabe que o ácido nítrico é um oxiácido, ou seja, o hidrogênio ionizável está ligado ao oxigênio e não ao nitrogênio. E quando isso acontece nas condições adequadas, esse grupo OH que aparece aqui do ácido nítrico, ele reage removendo o hidrogênio lá do benzeno e forma água. E aí, esse conjunto NO2 que sobrou aqui se liga ao anel aromático para formar uma coisa que se chama nitrobenzeno. Então, essa reação acontece de boa. Você vai olhar a teoria, você vai ver as condições de reação, são pequenos detalhes que você precisa anotar na hora de fazer um problema, mas é tudo muito simples. Você já sabe o mecanismo genérico. Então, qual é o mecanismo básico? É você trocar um hidrogênio por outra coisa. E você precisa, naturalmente, de algo que leve o hidrogênio embora. Então, aqui, nessa reação, é a água que faz o trabalho sujo. Feito? Então, isso é para você ter uma ideia das reações de substituição que podem acontecer em hidrocarbonetos. Agora, nós vamos ver o segundo tipo de reação dessa aula, que são as reações de adição. Agora, essa reação de adição, é uma segunda classe de reações que a gente vê aqui, ela não ocorre com hidrocarbonetos saturados. Então, isso vai ocorrer com substâncias insaturadas. Então, o que é uma substância insaturada? É aquela que tem uma ligação dupla ou tripla, que a gente pode chamar de maneira genérica como ligação múltipla. E isso é a parte mais reativa dessa fórmula. Então, aonde está a parte mais reativa dessa fórmula? Está aqui, ó. Opa, vamos só tocar no lugar certo que fica fácil. Então, essa ligação múltipla é a parte mais reativa dessa fórmula. Então, quando você for fazer essa reação, você tem que lembrar só de uma coisa. Essa ligação dupla, ela vai se quebrar. Ela vai se transformar numa ligação simples. E vão sobrar duas pontas. Nessas pontas, eu tenho que colocar reagentes. É isso que a gente vai ver agora. Então, alguns reagentes comuns em reações de adição são o gás H2 para fazer hidrogenação, que se você quiser já começar a pensar, essa reação de hidrogenação, ela está envolvida na conversão de óleos e gorduras. A gente vai tratar disso mais para frente, mas comece a guardar na sua cabeça que essa reação de hidrogenação, ela está associada com aquilo que você vê na embalagem de um produto alimentício, onde está escrito assim, ó, gordura vegetal hidrogenada. Então, aquela hidrogenada vem de uma reação de hidrogenação que envolve esse gás H2 aqui. Da mesma forma, você pode fazer a reação de adição com HCl e a reação de adição com água.
E aí atenção que você tem que representar a água como sendo um hidrogênio e um grupo OH de maneira separada, que isso vai se inserir na ligação dupla. Então preste atenção, aqui eu coloquei como exemplo apenas para o HCl, mas vale para os outros dois reagentes. O hidrogênio do HCl se liga a um carbono da ligação dupla ou tripla quando ela se abre, e o Cl se liga ao outro. Simples assim. Agora, para você entender isso, eu vou te mostrar uma reação, né? Então, para você entender a reação, basta ver isso aqui, ó. Olha só a minha reaçãozinha. Então, agora preste atenção. Eu vou fazer a reação do propeno, tá? Que tem uma ligação dupla, e ele vai reagir com HCl. Então, essa ligação dupla que você vê, olha, aqui, toca na coisa certa que fica mais fácil. Essa ligação dupla que você vê aqui, ela vai se abrir. E quando ela se abrir, o que vai acontecer? Você vai ter duas posições para colocar alguma coisa na sua molécula. Você tem essa posição aqui e essa posição aqui. E aí você percebe que se fizer as combinações possíveis, você vai encontrar uma molécula resultante dessa reação com o cloro ligado ao carbono central e uma outra molécula onde o cloro está ligado no carbono da extremidade. E você percebe que são duas substâncias diferentes. Você fala, cara, e agora? Como que eu vou saber se eu vou formar a substância da esquerda ou a substância da direita? Isso está relacionado com as condições de reação. E aí a pergunta é, essa ordem faz diferença? A resposta é, claro que sim. Então, quando que eu vou saber se eu formo essa substância aqui, ó, que eu chamo de A, ou quando que eu formo a substância que eu chamo de B? A resposta está na próxima telinha, que é essa aqui. Então, o que eu tenho aqui? Como é que eu vou saber a reação, né, se vai formar uma ou outra? Muito bem. Essa sua substância A, que é essa aqui, será formada quando você reagir o teu alceno com HCl. Aí você percebe que esse hidrogênio aqui está marcado. Já vou voltar nele. Quando você faz a reação com uma pequena diferença e você não usa só HCl, mas uma mistura de HCl e água oxigenada, o hidrogênio se liga em outro carbono. Bom, qual é o caso mais comum? É o que forma a substância A. O caso menos comum é o que forma a substância B. Então, essa substância A se forma obedecendo a chamada regra de Markovnikov, que foi um químico russo que percebeu que essa reação acontecia dessa forma. E fazendo um monte de experimentos, ele percebeu que o átomo de hidrogênio, se você fizer a reação do propeno com HCl, o átomo de hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado da ligação dupla. Aí alguém vai perguntar, como assim, professor? Cara, olha o carbono da ligação dupla. Ó. Você tem isso aqui é um carbono de dupla e esse aqui é um carbono de dupla. A esse carbono da ligação dupla da extremidade, quantos hidrogênios tem ligado? 1, 2. E ao outro carbono da ligação dupla, quantos hidrogênios tem ligados diretamente? Só 1. Isso quer dizer, então, que o átomo de hidrogênio do HCl na reação de adição, no caso mais comum, esse hidrogênio vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Essa é a regra de Markovnikov. Agora, se você fizer a reação de HCl com H2O2, você vai fazer o hidrogênio se ligar no outro carbono. Então você inverte a regra de Markovnikov. Então, como isso aqui é um monte de coisas novas para vocês, eu sugiro que vocês leiam com calma a teoria, depois tentem fazer os exercícios. Se tiver alguma dúvida, chama, entre em contato de qualquer forma que eu ajudo vocês, tá bom? Então, pessoas, espero que eu tenha conseguido
ajudar vocês a entender esse começo de reações e um grande beijo a todos. Até mais então.